Olha, meus amigos, hoje estou tomando café com a cientista do meu coração, a minha amiga, grande amiga, Lígia da Veiga Pereira Karamaski. Eu conheço a Lígia há muitos anos. Aliás, ela é conhecida também num livro que ela explica essas coisas difíceis que ela faz numa forma muito simples, que todo mundo possa entender, leiga, ignorante como eu, entendeu? E ela fez um livro que ela explicou isso. Eu não sei se eu entendi tudo, mas Eu fiz o livro a pedido da Silvana. A Silvana virou pra mim e falou assim: eu não entendia nada. mas que cazzo é o genoma que eu não entendo? O que chamei na hora, Lígia, outro dia, porque eu li Do chinês. do chinês. Quando eu dei as gêmeas transgênicas, eu falei, como será essas pessoas que nascem, não? Você vê tantos filmes, tantas coisas, que transgênicas, como? Então pega a parte de um com a parte do outro. Então, o que esse chinês fez foi um absurdo, porque é o seguinte, a gente hoje em dia tem a capacidade de ir numa célula e fazer uma modificação em um gene específico que a gente quiser. E isso pode ser uma coisa muito boa. Por exemplo, se uma pessoa tem uma doença genética e, por exemplo, ela não produz uma proteína lá no fígado. Puxa, se eu pudesse ir lá e consertar esse gene nas células do fígado dessa pessoa... Mas isso ainda você não... A pessoa viva, aí tudo bem. Não é uma coisa legal? É uma coisa ótima. Então, o que esse chinês fez, ele foi mexer com um gene, existe um gene que é muito interessante, se chama CCR5, enfim, o nome mais... As pessoas que têm mutação nesse gene, elas não são infectadas pelo HIV. Esse gene foi descoberto estudando parceiros de pessoas HIV positivos que nunca foram infectados. E aí descobriram que algumas dessas pessoas eram mutantes para esse gene. E são pessoas normais, não tem nenhum problema de saúde ou físico, mas elas são naturalmente resistentes, porque esse gene produz... Só o HIV, não só o HIV. Não, só isso. Porque esse gene produz lá uma proteína que o HIV precisa que esteja na célula para ele entrar na célula do sangue. Aí, quando descobriram isso, falaram o seguinte, vamos inventar então uma terapia para HIV. Pega uma pessoa que é HIV positivo. Você tira a célula da medula óssea dessa pessoa, vai lá com essa ferramenta de manipular o gene e faz uma deleção, faz uma mutação nesse gene dessa pessoa, na célula da medula óssea. E põe de volta a medula óssea. E o que vai acontecer agora? Essa pessoa vai começar a produzir um sangue resistente ao HIV. Isso é uma coisa muito legal e que está sendo testada nos Estados Unidos como uma forma de você curar a infecção por HIV em certas pessoas. E isso é uma coisa legal. O que esse chinês fez foi levar isso ao limite. Ele disse, não, eu quero criar umas crianças que já são de nascença geneticamente mutantes, que tenham essa mutação para já serem resistentes ao HIV. Então, ele vendeu essa ideia para um casal que estava lá ia fazer fertilização in vitro, o casal falou show, e aí ele faz o seguinte, fez a fertilização in vitro, né, juntou óvulo, tô falando demais? Não! Tá bom. Porque eu tô interessadíssima como que ele fez... então ele juntou óvulo e espermatozoide, pum, que nem fertilização, fez um embrião. Nessa hora ele foi lá e fez a modificação genética naquele gene e colocou aquele embrião na barriga da mulher. Ele teve dois. Teoricamente, a gente não sabe, porque ele ainda não mostrou, ele só falou que ele fez, né? Mas teoricamente... Ele é o governo chinês? Essa, a gente vai chegar lá. Essa é a grande pergunta para mim, é essa. Ele fez isso por conta própria ou a China aprovou esses experimentos? Não se sabe ainda. A gente ainda não sabe. Parece, pela reação da comunidade científica chinesa, que foi de repúdio total, os chineses ficaram danados com ele, porque você acaba com a reputação, né, da comunidade científica. Vai ficar todo mundo dizendo, a China é um país de louco, em que pode fazer qualquer coisa. E por que ele não deve fazer isso? Por que a comunidade científica mundial acha que você não deve criar uma pessoa geneticamente modificada? Porque a gente não controla exatamente tudo que vai acontecer ali naquele embrião. A gente não pode garantir que aquela mutação aconteceu só naquele gene, que não aconteceu em outras partes do genoma. Mas os bebês? Os bebês nasceram. Quer dizer, diz ele... Porque não vimos foto nenhuma. Diz ele que o bebê nasceu. Ele ainda tem que mostrar isso tudo para outros cientistas para a gente analisar e ver se ele fez isso de verdade. Então,
existe um consenso internacional que a gente não pode alterar nem óvulo nem espermatozoide. Por quê? Porque se der alguma coisa errado, essas modificações vão ser passadas para as próximas gerações, né? Pensa na história lá do paciente com HIV. Se alguma coisa der errado naquelas células da medula óssea e a mutação não sair como eu queria, é lamentável e tal, mas isso fica restrito àquela pessoa. Se ele tiver filhos, ele não vai passar essa alteração para os filhos. Essas meninas geneticamente modificadas, se é que elas existem, elas vão passar essas modificações genéticas para os seus filhos. E se tiver alguma modificação lá que a gente não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu, você estaria então passando também. Quer dizer, você cria um risco enorme para um benefício muito para o futuro. O que é muito grave, pode ser que essas meninas sejam normais, tenham uma vida normal, que nada de errado tenha acontecido com elas. Mas o que é grave é que a ciência séria e feita de forma responsável, ela tem que seguir certos passos. A gente tem que primeiro ter certeza que um procedimento é seguro antes de passar para os seres humanos. O que esse cientista fez foi ultrapassar essas barreiras, né? Ele pulou essas etapas. Pode ser que nada aconteça? Pode ser que fique tudo bem, mas não é assim. A gente não pode ir atropelando as fases, porque você pode causar mais danos do que benefícios. Não tem dúvida. E me fala uma coisa, que pode ser que eu vou fazer uma pergunta boba, tá? Mas eu vou. E a memória genética, tá? Quer dizer, nós temos uma memória genética, né? Porque, por exemplo, eu não conheci minha bisavó, mas eu tenho a lembrança, alguma coisa que ela me passou. Ela passou lá, 1/4 dos seus genes são genes que vieram de lá. Sua avó. Então, essa memória para essas crianças feitas assim, como fica? Criou uma memória nova, ele criou um gene novo lá, alterado. Fica uma memória nova de quem? Do ar? Dele, ele que foi lá e fez. Ela não veio nem do pai nem da mãe dessas crianças. O sujeito foi lá e que fez essa modificação lá. Me fala uma coisa, as pesquisas aqui no Brasil, como que vocês conseguem trabalhar? Vai melhorar? Não vai melhorar? Olha, trabalhar no Brasil é uma coisa que não é para os fracos, fazer ciência no Brasil. Mas a questão no Brasil é o seguinte, nós temos pessoas muito capazes, muito inteligentes. Os nossos alunos de pós-graduação, da graduação, são muito bons. O problema é que o país não valoriza a ciência. Então, como é que isso se traduz? Com a falta de financiamento. Pra você ter uma ideia, nos últimos 5, 6 anos, o orçamento da ciência vem diminuindo, tá? Pela metade. E qual é o problema? Ciência, gente, não é uma coisa que é bacana só para cientista. A Silvana está conseguindo filmar isso aqui com esses equipamentos. Isso tudo é produto da ciência. Vocês olhem em volta de vocês. Esse aqui, o mundo contemporâneo é um produto da ciência. Então, a gente tem essa ciência que a gente chama de ciência básica, que é a ciência que visa querer entender como é que o mundo funciona. Por que o céu é azul? Por que se eu pego uma coisa e solto, ela cai? E com isso a gente vai descobrindo as leis da natureza. E aí, a partir desse conhecimento, a gente começa a desenvolver novas tecnologias e novos produtos. Então, os países sérios, eles entendem que ciência não é gasto, ciência é investimento. Investimento, mas isso Ao sempre você foi. colocar dinheiro em ciência, você promove o desenvolvimento econômico desse país de uma forma sustentável. Aqui no Brasil, para você acelerar a economia, você baixa o imposto da linha branca e vende mais carro, né? É só isso que a gente sabe fazer. Isso não se sustenta. E a gente não investe no desenvolvimento científico, na criação de patentes, de novos conhecimentos. Isso é uma pena, porque capacidade, cérebros, a gente tem. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Eu fui no alemão. Ai, meu Deus. Você era contrário, foi no alemão que me fez o DNA. Com esse DNA, tá? Ele fez umas coisas de sangue, né? Mas com o DNA, ele me fala o que eu posso comer, o que posso comer, o que posso injetar, o que não posso injetar, o que vou ter, o que eu sou predisposição de ter. É válido isso? Recebi um livro assim, não li. Não leu nada, né? Você vê como válido é.
Não, o que acontece, um dia a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, hoje em dia, eu tenho a capacidade, se você me der um pouquinho de sangue, eu fizer uma raspadinha aqui da sua boca, eu consigo sequenciar o genoma da Silvana. Ler toda a receita que a natureza seguiu para criar esse espetáculo dessa italiana. Isso. Você fez, Você levou para mim. Então, aí quando a gente lê o seu genoma, eu hoje tenho essa capacidade técnica. O que eu não tenho é um conhecimento para poder interpretar tudo que está escrito nesse genoma. Coisas que eu sei. Eu sei, por exemplo, olhar o gene lá do câncer de mama que a Angelina Jolie teve. Eu vou conseguir ver se você tem alguma alteração nesse gene. Terá os dois? Ela é uma opção. Ela tinha uma alteração ali, o que significava que ela tinha 80% de chance de ter um câncer de mama. Você pode também olhar alguns genes, mas que te dizem sobre doenças muito raras. O que a gente quer saber mesmo, qual é a probabilidade de eu ter doenças comuns? Será que eu vou desenvolver Parkinson? Será que eu vou desenvolver Alzheimer? Eu vou ter hipertensão? Eu tenho predisposição, né, a essas coisas? Não, morrer isso é certo. Isso eu te digo sem nem fazer o teste. Quando eu vou morrer? Quanto tempo de vida? Essas coisas não. Bom, eu vou parar aqui porque eu sei que vocês não seguem até o fim tudo. E isso me dá uma raiva, porque a pessoa que segue tudo vai falar, sabe quanto tempo eles ficam ouvindo? 2 minutos. 4 minutos. Falei, como? A minha pesquisa, a coisa tem 8 minutos. Então por que eles param no meio? Em vez de uma pessoa, que a minha terapeuta falou, sabe o que é? São muito curtos as tuas entrevistas, porque cada vez que você fala, eu quero ouvir mais. Eu falei, não é isso que falo. Não, mas de repente, você tem que saber qual é o seu público. Você está afim de falar para um público mais profundo. Dúvida. Eu falaria com você, em italiano, com você. Con te. Até amanhã. Nós falamos da cientista Lígia, tá? Nós não falamos da mulher Lígia, mãe, filha, que é maravilhosa. Amiga, amiga, entendeu? Então a próxima vez a gente fala dela. Hoje a gente esclareceu todas essas coisas que a gente queria saber. Eu espero que vocês entenderam tudo, tá? Tchau.